Eu não escondo de ninguém a minha enorme admiração pelo apóstolo Paulo. Para mim, ele é ou foi o maior cristão que já existiu. O maior, o melhor, o mais alto seguidor do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus. Nenhum outro se compara a ele, na maneira como ele viveu, na maneira como ele procedeu, na maneira como ele encarnou a vida cristã. Nenhum outro. E todo cristão, se você é cristão, se você é nascido de novo, se você está se tornando um com o Senhor, deve olhar para esse homem e, inspirado nele, acreditar, crer mesmo, que você também pode. Ele admitiu que não era perfeito. O Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele admite que não tinha alcançado e que não era perfeito, mas ele sempre avançava para as coisas que estavam diante dele. Esquecia-se das coisas que ficavam para trás pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele deixou as coisas do passado dele, ele considerou a bagagem religiosa dele, o pedigree religioso dele como esterco, como estrume, como monturo, para que ele pudesse ganhar a Cristo e, consequentemente, alcançar a ressurreição. A palavra que nós vamos hoje estudar está em Atos. Vamos abrir em Atos, porque fala dele, de Paulo. Aliás, é o último ato de Paulo, revelado nas Escrituras. Atos 28, do verso 23 até o 30. Atos, capítulo 28, do verso 23 até o verso 30, já aparece aí. É o último texto de Atos dos Apóstolos, e Paulo estava preso em Roma, onde ele ficaria os últimos 2 anos de vida, numa casa que ele alugou, sob a custódia de um soldado. Isso foi permitido porque ele era um cidadão romano, estava esperando o julgamento por César, e ele começou a pregar na casa dele. Ele passou os últimos 2 anos de vida, os últimos 730 dias da vida dele, pregando em casa. Isso é maravilhoso. Eu hoje, orando de madrugada, até me emocionei, porque é o que eu gostaria de praticar também. No final da vida ainda, já na velhice, pregar a palavra de Deus. Mas eu quero hoje falar com você sobre a verdadeira intenção de um genuíno pregador do Evangelho. A verdadeira intenção de um genuíno pregador do Evangelho. Qual é? Vamos ler. Havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada. Então, as pessoas, os judeus, esse era um grupo de judeus morando em Roma, queria saber o posicionamento de Paulo acerca do Evangelho, acerca daqueles 30 anos que esse homem passou pleiteando pelo Evangelho, pregando por todas as partes do mundo. E esses judeus, os de Roma, tá? Os de Jerusalém eram contra, mas os judeus de Roma não tinham nada contra o apóstolo Paulo. Mas eles achavam estranho de um homem que, da estirpe dele, dentro da religião judaica, abandonasse a religião judaica e fosse lutar pelas causas do Evangelho, como um cristão, como um seguidor de Jesus. E aí eles marcaram um dia e falaram: Paulo, a gente quer saber, como é isso? Por que você vive assim? Por que você fala assim? Por que você prega assim? Por que a sua maneira de pensar é essa? Porque essa é a tua visão de mundo? Por que tudo em você aflui por Jesus Cristo?
Como que você fez de Jesus a fonte da sua inspiração, do seu pensamento, da sua maneira de ser e falar e pensar e agir? E aí o apóstolo Paulo, está escrito assim, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Olha a intenção dele. Ele declarava com bom testemunho o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas que estão se tornando tais como Paulo, tais como eu julgo ser. A nossa primeira pregação aos nossos filhos, aos nossos conhecidos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia, ela se dá pelo bom testemunho. Pedro chega a dizer na sua primeira carta, pelo capítulo 3, que uma esposa vai ganhar o seu marido para Cristo, não pela pregação, visto que esse marido incrédulo não aceita a pregação nem da mulher, nem de pastor, nem de um evangelista, nem de ninguém, mas pelo bom procedimento dessa mulher, pelo bom testemunho, pela maneira como ela pratica a vida cristã, esse homem será ganho sem palavras, apenas observando a vida santa da sua esposa. Eu li e já contei inúmeras vezes a história da conversão de um grande pregador inglês. Ele era averso ao evangelho, a Deus, a pastores, à igreja. Ele era um blasfemo, ele era um alcoólatra, agressivo. E a esposa deste homem se converteu numa igreja, se não me falha a memória, uma igreja metodista ou coisa que o valha. E ela começou a frequentar essa igreja. E o marido dela, obviamente, não gostou nem um pouco da conversão. E começou a ameaçá-la, dizendo, olha, eu não quero você nessa igreja, eu não quero você frequentando esse lugar, eu vou aprontar uma com você qualquer dia desses e você não vai gostar. E a mulher, submissa, mas servindo a Deus, tentava relevar, tratava ele com brandura, até que um dia ela foi no culto, em Londres, no inverno, como nós estamos agora no inverno lá, e estava nevando no dia. Quando ela voltou do culto à noite, a porta estava trancada. Ela bateu 1, 2, 3 vezes, o marido dela não abriu a porta. E ela se enrolou na roupa, no casaco dela e dormiu na porta de casa. Imagine a senhora, se o teu marido deixasse-a dormir do lado de fora, à noite quando a senhora chegasse da igreja, ou o contrário, sua esposa não satisfeita com a sua conversão, com a sua vida diante de Deus, fizesse algo parecido. Pois bem, o dia amanheceu, a senhora passou a noite ao relento. Quando ele abre a porta pela manhã, ela se levanta, tira a neve de sobre si, nevou a noite inteira. Ela lhe dá um beijo no rosto, diz que o amava e perguntou o que ele queria no café da manhã. Aquele homem caiu aos joelhos e se converteu. Por quê? Porque ele foi quebrantado, ele esperou uma reação raivosa, agressiva da esposa, mas ela lhe dá um beijo, diz que o amava e lhe pergunta o que ele queria de café da manhã. É disso que Paulo está falando, minha gente. Aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Ele declarava com um bom testemunho, com a maneira... Quem conhecia Paulo sabia que Paulo era um homem de Deus, que praticava o amor, que ajudava as pessoas,
Eu fico maravilhado quando eu leio Atos 20, na sua despedida da igreja de Éfeso, ele testemunhando que ele trabalhou, ele diz que essas mãos me serviram para o meu sustento e para o sustento dos que estavam comigo. O Paulo arrumou um emprego, um trabalho, e a remuneração dele não só sustentava a si próprio, como todo o grupo pastoral. Eu não sei o que ele fez, a remuneração, quanto era o salário, mas deu para sustentar com moradia, com roupa, com alimentação, com despesas básicas do dia a dia, um grupo pastoral, e era grande o grupo pastoral de Paulo. Ele diz: para meu sustento e o sustento dos que estão comigo, as minhas mãos me serviram. Ele não aceitou ofertas, ele trabalhou para se sustentar e para sustentar o corpo pastoral. Um homem maravilhoso. Então quem conhecia Paulo, quem convivia com Paulo, quem andava com Paulo, via que ele pregava o evangelho com bom testemunho. E nós? E nós? O que as pessoas enxergam da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa maneira de ser, de falar, de pensar? Qual é a pregação que nós estamos fazendo? Ou estamos fazendo algo oposto, declarando algo com as palavras, mas com o procedimento, a maneira de ser, declaramos o oposto, ou anulamos o que pregamos com o nosso testemunho. Paulo declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus. Aí sim, pregador maravilhoso que foi também. Falo com os meus colegas pastores que me assistem, da graça, das outras denominações. Se tem uma parte que nós não podemos ser fracos, é na parte da pregação. Um pastor que não prega bem, ele deveria fazer outra coisa. Pastor chato, repetitivo, que fala todo dia a mesma coisa, que não tem inspiração, que não consegue passear como Paulo pela lei de Moisés, pelos profetas, pelo evangelho, porque Paulo ainda não tinha o evangelho. Os evangelhos estavam acontecendo ainda, sendo escrito, as cartas sendo escritas. Então Paulo, ele tinha como fonte de inspiração, como base da sua pregação, a lei de Moisés e os profetas. E ele traçava uma linha reta entre a lei de Moisés e os profetas até a cruz de Cristo, e por meio das escrituras ele persuadia as pessoas à conversão. Hoje nós temos a lei de Moisés, temos os profetas como Paulo, mas nós temos as cartas de Paulo, nós temos esse texto falando de Paulo, nós temos cartas de João, de Pedro, Hebreus, Apocalipse, nós temos uma vasta gama de material para pregar as pessoas, para persuadir as pessoas à fé, ou a que elas tenham a fé de Jesus. Estamos falhando nisso por quê? Porque nós somos fracos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não estudamos, nós não temos uma comunhão com Jesus. Aí ficará difícil. Para Paulo não era. Persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, e desde pela manhã até a tarde. Isso que ele dizia a Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Toda oportunidade que ele tinha, ele estava pregando. Primeiro, como a gente já viu, por causa do bom testemunho que ele dava. O bom testemunho dele era uma pregação. Um marido prega para sua esposa, se ele é um bom marido, 24 horas por dia. Uma esposa cristã prega ao seu marido, se ela é uma cristã verdadeira, uma boa esposa, 24 horas por dia. Os pais pregam aos seus filhos sem dizer-lhes nada. Se são bons pais, se são tementes a Deus, eles pregam aos seus pais 24 horas. Aliás, esses pais pregam aos seus filhos 24 horas por dia. Os filhos também pregam aos seus pais 24 horas por dia, pelo bom testemunho e, claro, tendo oportunidade, persuadindo a fé em Cristo. Alguns criam no que se dizia, outros não criam.
Isso também está dito, Jesus é um sinal contraditório. Cheiro de vida para quem se salva, cheiro de morte para quem se perde. É uma pedra de tropeço. Então, quando o evangelho é pregado, sempre haverá distinção. Posso lhe falar uma coisa? Eu vou falar com os pastores. Toda pessoa que é unanimidade, se chegar alguém assim e falar, tem 100% de aceitação, tem qualquer coisa errada. Porque o reino que não se divide é o reino de Satanás. Esse reino nunca se divide. Satanás não luta contra Satanás. Se tem uma qualidade que os demônios, Satanás e os dele têm, é que eles são sempre muito unidos. São unidos pela causa. Agora, no Evangelho não é assim, porque Jesus é um sinal contraditório. Ou você cai aos pés de Jesus e se converte, ou você faz como o jovem rico, você dá as costas e vai embora. A pregação do Evangelho não é confortável, gente. Não é. A pregação do Evangelho, ela compunge o coração. Ou você vai amar, ou você vai odiar. Ou você cai aos pés de Jesus, como o cego de João 9, quando curado, ou como eu mencionei, o jovem rico, você vai deixar Jesus falando sozinho e você vai ter ódio de Jesus. Não tem meio termo. Nem Cristo não aceita o meio termo, mas não tem mesmo. A própria pregação te coloca numa bifurcação, você tem que tomar uma decisão. Você vai encontrar dois caminhos na pregação. Um caminho que te levará ao céu, que é um caminho apertado, uma porta estreita, ou você vai optar pelo caminho espaçoso, pela porta larga, mas você vai ter que tomar uma decisão, você faz uma escolha. E aqui foi o que aconteceu, uns criam, outros não criam. Teve gente que falou, é verdade, é isso aí mesmo. Teve gente que falou, não, estou fora, não quero saber. Como ficar entre si discordes, tinha duas concordâncias, uma que concordava e uma que discordava. Como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo essas palavras, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo, eu espero que não seja o teu caso, o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, por eles que fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam e eu os cure. Tapar os ouvidos, fechar os olhos, endurecer o coração. Vou repetir, taparam os ouvidos, fecharam os olhos e endureceram o coração. Aí Cristo não lhes pôde curar, não lhes pôde salvar. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, esta anunciada pelas Escrituras, é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Como a minha mãe sempre disse, não quer, tem quem quer. E se você negar o Evangelho, outros aceitarão. Mas você terá perdido a grande oportunidade. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Ainda foram brigando os que concordavam, os que não concordavam, e Paulo deixou eles para lá. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Continuou pregando, ensinando, dando bom testemunho, vivendo para Jesus. Até o seu último instante, até o dia que ele sai daquela casa pela última vez, escoltado por soldados romanos, ele vai ao tribunal, ali ele é julgado e condenado, levam ele para um lugar e ele tem então o seu pescoço cortado e assim encerra a vida
do cristão mais especial que já pisou na face dessa terra e que para nós hoje é um exemplo, que é possível ser um genuíno filho, uma genuína filha de Deus. Amém?